A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que os irmãos se encontrem na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Eu espero que os irmãos estejam tendo um dia abençoado. Estamos aí alguns dias da nossa próxima campanha, a qual nós vamos fazer buscando toda a armadura de Deus. Amém, meus irmãos, que será na madrugada do dia 4, né? Passando 3, meia-noite, é 4, né? Na madrugada do dia 4, 3 horas da manhã pelo horário de Brasília, a qual nós vamos estar fazendo aqui 7 madrugadas consecutivas nos pés do Senhor. Lembrando que os irmãos que vão participar da campanha vão ter que fazer o jejum. Os irmãos escolhem um horário que fica melhor para os irmãos fazer o jejum, porque a minha rotina é diferente da rotina dos irmãos, a rotina dos irmãos é diferente da minha rotina, e são os irmãos que vão decidir se querem fazer o jejum de manhã ou à tarde. Tem irmãos que acordam e gostam já de abrir o jejum, né? E tem aqueles que trabalham, fica mais difícil ficar na comunhão no jejum, então preferem fazer à tarde. Então, o que o Senhor estipulou para a igreja é que seria 4 horas o mínimo de jejum. E aqueles que querem, né, estender o jejum, que tem mais estrutura para fazer o jejum, pode fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mais tempo. Aí fica ao critério dos irmãos. Amém? Venha para os pés do Senhor na madrugada, traga os seus propósitos. Lembrando que aqueles que são recém-convertidos podem participar, porque o Senhor sempre liberta, cura, né, irmãos? E o canal trata disso também, né? Onde o Senhor ele manifesta o seu poder, o seu prodígio, a sua graça. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então nós vamos estar aqui fazendo esta campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, vou responder algumas perguntas, né? Para tirar algumas dúvidas. Algumas perguntas eu as trago para cá, para o YouTube, porque me parece bastante relevante, porque existem alguns irmãos, aleluia, que tem a mesma dúvida, né? Apesar de eu ter, dizer, cara de bravo e voz de bravo, eu sou bem mansa, tá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, como nosso Deus é bom. Então vamos responder algumas perguntas para tirar a dúvida da igreja, amém? Igreja do Senhor, não é a primeira vez que me fazem essa pergunta nos comentários, né? Em diferentes vídeos já me fizeram essa pergunta e eu vou responder aqui para a Igreja do Senhor. Principalmente os nossos irmãos que estão começando a sua peregrinação. Santo Deus poderoso. Me perguntam o que é seta, né? O que é, irmã Ruth, o que é seta? Já teve vezes que eu estou orando aqui, eu disse, eu estou recebendo seta, né? Existem 2 tipos de seta. A seta quando nós estamos revertidos na presença de Deus e setas quando a pessoa não está revertida. Setas, irmãos, são nada mais, nada menos que flechas que os demônios mandam, flechas diabólicas que eles mandam para manipular sentimentos, intenções, ações que nos leva a cometer pecados, para sujar as nossas vestes espirituais. Vamos supor, uma pessoa que está começando a sua peregrinação e não tem nenhuma armadura, né? Não tem nenhum tipo de armadura, porque as armaduras do Senhor não vêm de mão beijada. Elas são ganhadas mediante a nossa vida com Cristo, né? Na presença do Senhor. E o Senhor dá as armaduras para que nós possamos estar revestidos, né, das ciladas, dos ataques, de toda a flecha inflamada de Satanás, né? Então a pessoa que não está revestida, ele pode mandar uma seta na sua mente. Entra na sua mente, essa pessoa começa a ter uma mente atribulada, ou essa pessoa começa a ter pensamentos impuros, pensamentos que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com o servo de Deus. Ou às vezes a pessoa não tem a proteção do peito, Satanás manda seta no seu coração e entra rancor, entra raiva. Então as setas são nada mais que flechas diabólicas, demoníacas, que os demônios mandam, os demônios que estão aqui trabalhando na terra para mandar tudo que não presta para nossa vida, né? Amando daquele que eles estão trabalhando, que é o chefe deles. Eles mandam para fazer isso, né? São essas setas. E tem setas daqueles que já têm uma vida na presença de Deus. Um irmão que já tem uma peregrinação,
na presença de Deus, se revestindo do jejum, da oração, da santidade, vamos supor que ele vai entrar em um lugar que não tem nada a ver com Jesus. Ele vai sentir a opressão maligna. Ele vai sentir uma carga negativa. Ele vai sentir, às vezes, até dor de cabeça, tontura. Isso são setas que os demônios mandam, a seta bate na nossa armadura e cai no chão. E nós sentimos esse impacto, essa opressão. Teve vezes que eu estava orando aqui na madrugada e os demônios estão tentando me mandar setas, as flechas, entrando dor de barriga, tontura, dor de cabeça. Então são flechas. Então é nessa hora que o Senhor manda os seus anjos para guerrear, para que eles não... Porque o anjo do Senhor acampa ao redor, né, dos filhos de Deus. Então o anjo está acampado ao nosso redor e ao redor do anjo tá os demônios. Eles precisam passar pelo anjo para ter acesso a gente, né, para tocar na nossa carne, tocar em nós. Os irmãos estão entendendo? Então existe dois tipos de seta. A seta daqueles que não têm nenhuma armadura. Por isso o Senhor deu alvará para fazermos esta campanha, porque muitos não têm armadura na presença de Deus. Pessoas que estão na presença de Deus há muito tempo. Para ter armadura tem que estar vivendo uma vida santa. Para ter armadura tem que viver doutrina, irmãos. Doutrina, não ser religioso, porque viver doutrina, o conceito da doutrina é santo, puro e separado. Isso é viver doutrina. Viver doutrina é ser santo, puro e separado, porque é por este povo que o Senhor vai vir. Então existem as setas para aqueles que têm armadura e tem as setas para aqueles que não têm armadura. Porque quando você tem armadura, as setas batem e caem, mas você sente o impacto dessa seta, né? Pode ser dor de cabeça, pode ser tontura, pode ser uma dor de barriga, entendeu? Você sente a opressão, né? Você sente a opressão. Santo Deus poderoso, respondido à pergunta, então, setas são flechas que os demônios mandam para manipular intenções, sentimentos, ações, levando um servo de Deus a cometer pecados, a cometer ações, atitudes que não tem nada a ver com Jesus, sujando as suas vestes espirituais. E quando a pessoa está se revertindo de toda a armadura de Deus, que é jejum, oração, santidade, se afastando do pecado, da maldade, essas setas batem e você sente um impacto. O Senhor às vezes permite. Meu Deus, senti uma dor de cabeça agora, senti opressão só de escutar esse áudio. Então a gente fica muito sensível, né? É muita sensibilidade porque a luz, né? A luz, as trevas não gostam da luz. Então isso é setas. Me perguntaram qual é a diferença do Hades para o inferno. Não existe nenhuma diferença. Hades e o inferno é a mesma coisa. É que tem pessoas que não gostam de falar a palavra inferno para não ficar muito pesado a pregação. Mas eu falo inferno porque é assim que está mencionado na palavra de Deus. Incluso está mencionado em 400 passagens na Bíblia a palavra inferno. Porque é inferno e paraíso, né? Inferno e paraíso. Inferno e paraíso são duas coisas. O lago de fogo e a Nova Jerusalém é outra coisa. Jerusalém ainda não foi inaugurado. Vai ser onde nós vamos estar ali vivendo eternamente. E o paraíso é onde está descansando, né? Aqueles que partiram com salvação. E o inferno é um sofrimento temporal até a sentença final, que é o julgamento, para depois serem jogados no lago de fogo. E para estar ali, eles vão ter que estar, os perdidos, com o seu corpo físico reconstituído, que isso vai ser depois da ressurreição, vai haver o julgamento, que é a sentença final, e depois vão parar ali no lago de fogo, onde vai estar Satanás, o anticristo, o falso profeta, blá, 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 blá. E tudo isso aí. Entendeu? Então, Hades e o inferno é a mesma coisa, irmãos. Eu falo inferno porque é assim que está mencionada, e o nosso Senhor Jesus Cristo foi o que mais pregou, Santo Deus poderoso, contra o inferno. Falaremos sobre profecias. Quando é que você pode saber que uma profecia vem de Deus? Irmãos queridos, irmã Ruth, eu não aceito profecia de um vaso rachado, de um vaso cacado, quebrado. Eu não aceito profecia que eu olho para os frutos que o Espírito Santo me permite ver, porque é isso que nos instrui as Escrituras, olhar para os frutos, olhar como vive aquela pessoa. Às vezes tem gente que está metido só em escândalo, sabe? Trazendo escândalo para o Evangelho, olhando para os frutos da pessoa, né? Mulheres que estão com suas vergonhas de fora nos altares,
né? Que estão com suas vergonhas, estão usando blusa curtinha com o braço tudo tatuado, sendo que nós, depois que aceitamos Jesus, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. O que a pessoa fez lá no tempo onde ela estava no mundo é uma coisa. Do momento que ela vem para Jesus, ela tem que tratar o seu corpo como o templo do Espírito Santo. Toda adornada, toda maquiada, toda cheia de pombagira, como é que eu vou aceitar uma revelação de um vaso rachado? Um vaso quebrado, que não tem unção, que não tem azeite, que não tem o Espírito Santo? Eu não aceito, irmãos. Não aceito. Ou de uma pessoa aí que vive andando, pastores que estão andando em prostituição com fanqueiros, com mulheres do mundo, mostrando as suas vergonhas, andando com roupa, mostrando o mamilo. Irmãos, é uma coisa que eu creio que o Brasil é um país que parece que o povo gosta que passe a perna neles. Principalmente o crente. Eu olho os frutos e se eu vejo angu no mingau, eu caio fora. Eu olho os frutos da pessoa. Eu não me permito ser levada por sinais, não, de jeito nenhum. Porque os demônios também fazem sinais e tem ministério aí que o Senhor já me mostrou que não é ele ali, que são os demônios enganando. Mas a gente não pode trazer tudo para o YouTube, porque tem gente que não quer saber, às vezes, quem serve e quem não serve a Jesus, para ele estar debaixo da sombra do Onipotente. Ele quer saber para estar levando e trazendo. Esses são os povos fofoqueiros que vai ficar aqui no arrebatamento, irmãos. Porque eu vi pessoas que têm este pecado da língua ficando no arrebatamento. O pecado da língua, sabe? Então, eu não aceito profecia. Assim, irmãos, eu não aceito. E se vier dizer, está cuidando do templo, e por que não busca os adornos do Espírito Santo? Porque eu te digo que sai caro os adornos do Espírito Santo. Porque os adornos mundanos, né, aqui da carcaça, você vai ali, paga um dinheiro, ajeita o cabelo, faz uma maquiagem, isso. Agora os adornos do Espírito Santo, você tem que estar no óleo. Você tem que estar nas madrugadas, você tem que estar no jejum, na oração, na santidade, renunciando à tua carne. Esses sim são os adornos que os santos do Senhor têm que buscar para estar na presença de Deus. E são esses adornos que aquele que quer a tua alma e a minha não quer que nós busquemos. Porque esses adornos são eternos, meus irmãos. Esses adornos são eternos. Eu já falei para os irmãos 1001 vezes que os demônios e Satanás não tomam a sério esse tipo de crente que vive uma vida rasa espiritual, que vive na conformidade da sua carne, né? Que vive na conformidade da sua carne. Pregações chulas. Irmãos, tem pregações que eu vejo, meu Deus, como é que essa igreja está lotada e essas pessoas escutando este homem que não tem o Espírito Santo. Homens que vão falar da sexualidade de um casal, que é tudo voltado para piada, fazendo o altar do Senhor, que é santo o altar do Senhor, como fosse, não sei, um circo. E as pessoas gostam de escutar isso, os fariseus gostam de escutar essas coisas. Os mundanos gostam de escutar, mas eles não fazem pregações que combatem o pecado, que combatem a carne. Vão falar de casamento, é tudo voltado para a carne. Irmãos. Preste atenção como são as pregações de algumas pessoas que estão aí nos altares falando do casamento cristão. É tudo voltado para a carne, tudo se solucionando. É uma nojeira. É uma nojeira. E digo para os irmãos que a maioria deles, ou quase todos, são tudo da maçonaria. São da maçonaria e só estão focados em uma coisa: o dinheiro do teu bolso. Estão cobrando 20, 30, 40 mil reais para estar nos altares, irmãos. O Senhor está realmente revoltado. Ele está limpando os altares. Limpando os altares. Então, revelação é de vaso limpo, intacto, cheio de azeite. Não de vaso quebrado, rachado, cheio de prostituição, cheio de carne, cheio do eu, cheio do ego, cheio de vanglória. Não, 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 não. Quem é que veio, irmão, quem é que foi expulso pela vanglória, pelo orgulho, pela soberba? Foi Satanás, irmãos. Orgulhoso. Sabe, essas pessoas querem tocar, eles tocam na glória de Jesus. Eles tocam na glória de Jesus. Eles estão querendo agradar somente os teus ouvidos. Eles não estão combatendo o pecado.
Arrependimento, renúncia, é isso que Cristo quer do seu povo, porque é por este povo que o Senhor vai vir, um povo separado, um povo santo, irmãos. Separado e santo. Tem gente que só cuida do lado de fora, mas do lado de dentro tá podre. É impressionante. Então, eu não aceito profecias. Tem gente que fica tão atrás de profecia, tarde de profecia, vem pegar a tua bênção. Por isso que eu não gosto de brincar com os dons que o Senhor me deu, pela sua infinita misericórdia, para eu servi-lo e aqueles que têm este dom, para que nós vimos servir ao Senhor com excelência. Porque brincar com as coisas do Senhor, irmãos queridos, não é brincadeira. Você pode fazer o outro tropeçar passando uma falsa revelação ou algo da tua carne. Falar que Deus falou quando Deus não está falando nada. E pior são aqueles que têm aliança justamente com os demônios, que os demônios sussurram em seus ouvidos a vida das pessoas, que eles levam objetos consagrados para dentro da igreja. Eu falei rosa ungida, sal ungido, lenço ungido. São tudo objetos consagrados que ele usa como intercessor para chamar os demônios. Tá tudo combinado, irmãos. Eu vi com esses olhos que Jesus vai levar para a glória igrejas que não têm parte com o Senhor, onde ele pega as doenças e transfere para outros. Aí a gente vê ali cheio de demônio, não tem anjo nenhum dentro da igreja. Igrejas pretas, que nem boate, telão atrás. Isso são legalidades que Satanás tem se infiltrado. Olhe como era a igreja primitiva de antes, irmãos. Oh, irmãos, que saudade! Que saudade que eu tenho dessa igreja que eu não fiz parte. Que a gente vê pureza, genuidade, o evangelho puro, simples. O evangelho é simples, irmãos. O evangelho é simples. Sabe, eles colocam tanta coisa para atrair. Vocês estão prestando atenção que o povo está se tornando tão preguiçoso, que esse povo que está na carne, eles precisam inovar dentro da igreja para atrair as pessoas. A forma de atrair as pessoas é pregando o evangelho santo, de dizer: te arrepende dos teus pecados enquanto dá tempo. Porque Jesus pagou um preço alto pela tua alma. E se você não abandonar o pecado, o inferno te espera. Aqui eu falo desse jeito. A graça está sobre o povo de Deus, mas a graça não é de graça, não. Não se entra na eternidade de qualquer jeito. Tem que ser santo do santo para entrar ali. Somos pecadores e lutamos todo dia para entrar pela porta da salvação. Porque eu vi com esses olhos aqui, entrando 8 pessoas pela porta da salvação e caindo muitas pessoas no inferno. Então não acredite na pregação desses homens que só querem o teu dinheiro, dessas mulheres que estão aí, né, ganhando somente dinheiro, pedindo pix, que vão para os altares somente se pagar para elas. Isso é fazer comércio da palavra de Deus. E quem faz comércio da palavra de Deus não sobe. Não sobe, não entra pela porta da salvação, irmãos. Isso Jesus me mostrou. O sangue de Cristo tem poder. Então o negócio é estreito, é estreito. Então, antes de dar uma revelação, veja seus frutos. Tá metido todo tempo em escândalo? Porque tem uns agora, minha irmã, que trocam de mulher como troca de blusa. Parece que as mulheres têm prazo de validade. E pior, como são mulheres, eu falo assim, firme mesmo, porque tem umas mulheres que tem umas caras de sonsa, mas de sonsa não tem nada. A vontade que eu tenho, irmão, na minha carne é entregar o nome de todo mundo desse povo que Jesus me mostra. Mas eu sempre falo que eu não venho aqui para bombar, não venho aqui para lacrar, eu venho aqui para ganhar mais para Jesus. E passar aquilo que eu aprendi com Jesus, que o seu caminho precisa ter, o caminho que leva à salvação é um caminho de renúncia, é um caminho que tem pedras, é um caminho que tem espinhos, é um evangelho que incomoda a nossa carne, não é um evangelho espaçoso, onde tudo pode, irmãos. Não acredite nisso, porque a irmã Ruth veio desse lugar. Rapachicandereia. Eu vim deste lugar e posso falar com propriedade que eu estava indo para o inferno. Quando eu vivia assim, ia para a igreja durante a semana, fazia tudo as coisas que não tem nada a ver com Jesus. Andava, eu tinha tantos demônios, eu tinha 1.500 demônios vivendo dentro de mim. Jesus tirou tudo. Alamaia. E eu louvo ao nome do meu Senhor. Irmãos, eu vou morrer pregando o evangelho. Eu vou morrer pregando contra o inferno. Pode o inferno todo se levantar contra a minha vida. Eu sei que enquanto eu estiver debaixo
né, da promessa do Senhor e fazendo a vontade, eu vou estar escondido debaixo da sombra do Onipotente. E todos aqueles que estão com sua vida no altar e fazendo a vontade do Senhor, é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos guarda, Ele não nos envergonha. O Senhor não envergonha os seus santos. Quando o Senhor chega a envergonhar uma pessoa, é porque Ele já avisou uma e outra vez para ela abandonar um pecado. E tem gente que acha que Deus não envergonha. Deus envergonha sim, irmãos. Envergonha. Porque o Senhor está dizendo, deixa teu pecado, deixa a prostituição, deixa isso, deixa que a pessoa faz ouvidos surdos. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Flor de Lis, não é segredo para ninguém. Que o Senhor mandou uma profeta lá e ela chamou o profeta do cão para a irmã. E olha o que aconteceu com ela, sabe? Olha o que aconteceu. É uma tristeza, irmãos. É tudo voltado para o dinheiro, para o comércio. Saiam fora dela, povo meu. Saiam fora dela, povo meu. Porque seus frutos são desprezados, o Senhor nem aceita os seus louvores. Irmãos amados, até as nossas orações têm que ser santas e puras diante do Senhor. O Senhor me mostrou o tipo de oração que Ele não recebe, oração com arrogância, com prepotência, orações sujas, manchadas. A gente olha a pessoa, tem gente que está cheia de plástica, não aceitando o percurso natural de Deus, que é envelhecer. É uma nojeira que a gente sente, é um repúdio. Agora imagina nós que somos falhos, somos pó, somos barro. A gente fica revoltado. Agora imagina o Senhor Jesus. Eu vi já o Senhor chorando. Chorando, chorando, chorando. Fechou esse assunto e já entrando em outro, me perguntaram, Santo Deus poderoso, se um filho de Deus que está com sua vida no altar morre de uma maneira vergonhosa, se uma pessoa morre de uma maneira, o ímpio morre de uma maneira vergonhosa, irmãos, isso não é segredo para ninguém. Satanás faz laço todo o tempo. Eu vi os demônios indo para a estrada causando os acidentes. E eles tentam fazer isso com o servo de Deus e Deus vai mandar lá o anjo para dar livramento. Exatamente quando aconteceu com Daniel, que foi jogado na cova dos leões de maneira injusta, o Senhor mandou o seu anjo fechar a boca do leão. E os leões não tocaram em um fio só de cabelo de Daniel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Halamassuri calamaia, parapachicandereia, ressuto calamaia. Servo de Deus não morre de maneira vergonhosa, meus irmãos. Quando a pessoa chega a morrer dessa maneira é porque seus pecados estão fedendo nas narinas do Senhor. O Senhor dá livramento para nós todo o tempo. Eu tenho certeza absoluta que aqui tem servos de Deus que escutam a minha voz, que acompanham aqui este canal, que eles devem ter suas próprias experiências com o Senhor, que o Senhor já deu livramento de morte. Os irmãos lembram o que aconteceu com Davi Miranda quando ele estava pregando na sede mundial Deus é Amor, e entrou um homem. Eu não sou desta época, mas essa história todo mundo sabe, porque tem até na internet aí, que o homem entrou para disparar no Davi Miranda, deu 3 disparos e o anjo se meteu na frente e deu livramento. A irmã Marleide me contou, ela não é de contar para mim, para se exaltar das obras que Deus tem feito na vida dela, ela não conta para ninguém. Deus prepara o momento exato e nós quando começamos a conversar das coisas de Deus, ela não conta para se exaltar. Ela não é uma mulher exaltada, ela não é uma serva de Deus exaltada. Sabe, e isso eu acho muito lindo. Ela deixa Deus preparar o momento e ela me conta. E foi que ela me contou. Muitas obras ela me contou, né? Que eu aprendo muito com esta varoa. Ela me contou que uma vez entrou um homem para querer matar ela dentro da igreja e foram dizer para ela, Marleide, vai embora daqui porque o fulano tá querendo vir te matar. Ela disse, mas por que se eu não fiz nada? Eu não lembro se a irmã Marleide conhecia a pessoa, mas esse homem entrou ali para matar ela e o Senhor abriu sua audição e disse, minha serva foi aquele ali que veio querer tirar a tua vida. E ela, muito no óleo, só falou assim, irmãos, vamos levantar um clamor de oração? E levantou, e é fogo, e o fogo desceu do céu, e o fogo desceu do céu, e aquele homem começou a passar mal. Ele passou mal e ele saiu correndo da igreja. Eu não lembro se ele caiu endemoniado, mas o Senhor deu livramento. É isso que acontece com os servos de Deus quando estão com sua vida no altar. Porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele dá livramento. Irmãos queridos, o Senhor é tão ciumento conosco. Ele é tão ciumento com aqueles que estão com sua vida no altar. Oh, Alamaia, Ele é muito ciumento. Ele é muito ciumento. Muito, muito, muito ciumento.
Tem muitas experiências que eu tenho com o Senhor que eu não trago e eu conto pra ninguém. Pra ninguém eu conto, porque eu quero que eu esteja no pó, com a cara no pó diminuída, e meu Redentor cresça na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Mas até o tempo do servo de Deus é respeitado. O Senhor Deus é o alfa, o omega, o princípio, o meio e fim, como ele sempre fala, e está respaldado em sua maravilhosa e santa palavra. Então ele sabe quem são aqueles que vão se converter no futuro, ele sabe quem são aqueles que vão se arrepender dos seus maus caminhos, mas ele é tão longânimo, misericordioso e bondoso, que ele fica dando oportunidade uma e outra vez para a pessoa se arrepender de seus pecados, consertar-se na presença do Senhor. Sabe? Santo Deus poderoso. É desta forma. Quando morre um santo de Deus, até o seu corpo, que é essa carcaça nossa perecível, ela é, vamos dizer, marcada no mundo espiritual, que aquele corpo ali que está descansando no seio de Abraão pertence ao grande eu sou. Então, os satanistas entendem que não pode tocar, porque os demônios avisam, não toca, que é servo de Deus. E não falam servo de Deus, eles nunca falam, eles falam o homem lá de cima, pertence ao homem lá de cima, é assim que eles falam, né? Então o Senhor nem ali, porque eles entram ali para ter relações, fazer os seus rituais, comer carne humana, né? Então o Senhor não deixa. Então o que eu quero dizer com isso é que o nosso Deus é o Deus do livramento. O Senhor Deus é o Deus do livramento. Quando nós estávamos fazendo aqui a campanha, vamos aqui para a palavra, aleluia, glória a Deus. O Senhor deu muitos livramentos para muitos irmãos. O Senhor deu livramento para os esposos das irmãs, de acidente de carro, de acidente de moto, né? Porque eu estava aqui orando, o Senhor me disse assim, Satanás está querendo entrar com morte. Diga para os meus santos, ungirem-se os seus esposos, o carro e tudo. Foi assim que o Senhor me disse aqui na hora que eu estava orando. E o Senhor deu livramento e os esposos das irmãs só chamavam, olha, teve muito acidente hoje, olha, quase eu bato com o carro. E foi assim. E fora os livramentos para os bebês. Foram muito livramentos de bebês. Eu mesmo, nesta campanha, eu não sei o que vai acontecer nessa que nós vamos fazer, mas nas outras campanhas que eu fiz, o Senhor também deu livramento para mim. Satanás tentou me derrubar em casa para querer bater minha cabeça na escada. Quando eu estava indo atravessar a rua com os meus filhos, quando eu fui levar ele para a escola, veio um carro do nada e eu senti quando o anjo me empurrou para trás com os meus filhos. Então, o nosso Deus é um Deus do livramento. E em sua palavra tem muitas passagens que falam como ele é zeloso com os seus santos, como ele dá livramento. Irmãos aí que vão na rua e vê um ladrão querendo matar com um revólver e o Senhor faz com que o revólver não funcione. E fora os livramentos que Deus me deu antes de me tornar serva de Deus. Pela obra que ele tinha na minha vida, meus irmãos. Isso o Senhor fez eu ver na minha frente todos os livramentos de morte, de acidente que ele me deu, começando quando eu tinha 6 meses de vida, que eu peguei uma infecção, que eu fiquei desenganada pela medicina e o Senhor me curou. Usou um farmacêutico e eu fiquei curada. São muitos livramentos na presença do nosso Senhor. Livramentos de acidente, de carro, de moto. Eu lembro que uma vez eu estava em Belém do Pará, os irmãos são de Belém, sabem que o negócio lá é bem pesado, é bastante violento, Belém do Pará. Eu estava andando na rua com o celular, quando veio um ladrão e me disse, me passa o celular. Eu fiquei olhando para a cara dele com o meu celular, que eu recentemente tinha ganhado de presente, celular novinho, era um pequenininho, Motorola assim. Eu falei, eu não vou te dar não. Aí ele disse, me passa, eu disse não. E aí ele ficou entre me disparar, ele que estava tão drogado que ele saiu correndo. E fora todos os outros livramentos. Olha só o Salmo 91, que é um salmo poderoso, lindo, mas é para aqueles que estão debaixo da segurança de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou seja, Satanás, o inimigo da nossa alma. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas e estará seguro. Já teve vezes que eu estou orando e o anjo está atrás de mim com a asa me cobrindo, e isso já aconteceu com a irmã Marlete também. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da montade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado
e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Olha que forte, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo, e a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Farto-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é um salmo lindo, que é o salmo de estar que é a segurança de estar na presença de Deus, que é a segurança de saber que nós estamos com nossa vida no altar. Ou seja, quando somos servos leais com o Senhor Deus é leal conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele dá livramento. Então, amados irmãos, não. Servo de Deus não morre daquela maneira trágica como morreu essa senhora, essa pastora. E vou contar algo mais para os irmãos. Uma madrugada eu estava orando. Todos que acompanham esse canal sabem que eu vim de uma família muito, muito, muito atribulada, né? Bem desunida. E essa foi uma das razões que eu disse que quando eu tivesse a oportunidade eu sairia dali, porque eu achava a minha família uma família muito tóxica, sabe? Uma família muito tóxica, muito difícil de lidar. Eu disse que eu ia embora dali, muito desunida, sabe? Então, amados e queridos irmãos, o que aconteceu? Depois que eu me aceitei Jesus e me tornei serva de Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu oro sem fazer acepção de pessoas por toda a minha parentela. E eu tive conhecimento que uma das minhas primas namora com um homem que é bem abusivo com ela, com palavras, com ações, inclusive ela sustenta ele, que é um absurdo. Eu estava orando e, do nada, eu já disse para os irmãos que eu não vou orar necessariamente para o Senhor me dar revelações, nem visões. Tem vezes que eu nem estou de joelho, até no banho o Senhor abre minha visão e eu vejo coisas ali. Como ontem, eu estava precisando resolver algo, o Senhor abriu minha visão, sabe? Então, o Senhor fala conosco assim, até quando nós estamos fazendo as coisas do dia a dia, lavando um prato, Ele abre a nossa visão e fala conosco assim. Os irmãos que têm esse dom sabem que é dessa forma, né? Então eu estava intercedendo pela minha família quando o Senhor me revelou que este companheiro que ela tem, né, que ela vive trocando de companheiro todo o tempo, ela é uma pessoa bastante conflitiva, uma pessoa muito difícil, uma pessoa amarga com a vida, com todos, sabe? É uma pessoa bem difícil de lidar, essa prima minha. O Senhor me revelou que ele ia bater tanto nela que ele ia acabar matando ela, cortando o seu corpo para jogar no lixo, para se desfazer, para não deixar suspeita. Eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, é uma forma tão vergonhosa de morrer. Meu Deus do céu, servo de Deus não morre assim, sabe, irmãos? Mas o que eu quero dizer é que ela é ímpia, ela é mundana. São esse tipo de morte que tem as pessoas que estão cheias de pecados. Uma morte vergonhosa, trágica, sabe? Difícil. Eu comecei a interceder para que o Senhor cortasse aquele laço ali, porque eu oro por toda a minha parentela. E o Senhor deu o livramento pela sua graça. Porque, irmãos, pureza atrai pureza, sujeira traz sujeira. O pecado atrai os demônios, sabe? E já entrando no outro assunto, que é o dom da visão, que é um dom como qualquer outro, que o Senhor, Ele vê graça e nos dá esse dom para nós não sermos enganados. Tem gente, os irmãos, só teve uma vez uma visão. Tem gente que o Senhor dá uma visão e aí pronto, a pessoa tem que estar ali orando para o Senhor aprimorar, aperfeiçoar. E tem pessoas que vão orar e o Senhor fala na revelação, na visão, no audível. E geralmente quando é assim, são profetas que o Senhor trata com eles, que Ele mostra o oculto, o profundo e o escondido. E tem aqueles irmãos que não têm estrutura para ver o mundo espiritual. Porque tem pessoas que querem ver o mundo espiritual, mas não querem ver demônios. Irmãos, uma pessoa que tem um dom da visão, ela vai ver os demônios também trabalhando, como ele engana as pessoas. Já teve vezes que eu estou na rua, o Senhor abre minha visão, eu vejo o céu infestado de demônios e fico assim, com a boca aberta, de tantos demônios que eu vejo nos ares, flutuando. O céu assim, azul, lindo, com um sol maravilhoso, né? De dia com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais infestados de demônio. Até vezes que eu estou aqui no jardim da minha casa e vejo os demônios
dentro do carro com as pessoas, em cima do carro, na coxa das pessoas. Você está entendendo? Então o dom da visão é um dom a qual o Senhor dá para nós não sermos enganados ainda mais quando nós trabalhamos com intercessão, intercedendo pela vida das pessoas. Mas tem aqueles que não têm muita estrutura para ter este dom. Então o que o Senhor faz? Ele abre o olfato, o audível, a sensibilidade. A pessoa consegue ter a sensibilidade espiritual do que é uma presença demoníaca e uma presença angelical. Porque ambas são bastante diferentes. Sabe? Bastante diferente. E às vezes a pessoa está orando, já tem vezes que eu estou orando e eu... Que odor é esse? É o odor dos demônios quando querem se aproximar. Odor de podridão. Odor de coisa nojenta. Odor de cachorro molhado. Odor do inferno, de enxofre. Isso quando Deus abre, né, o olfato da pessoa e a pessoa consegue sentir o odor dos demônios. E às vezes ele abre a audição espiritual. E tem vezes que é a visão. São os sentidos espirituais que o Senhor trabalha para nos alertar quando os demônios querem nos atacar. Olha só que interessante. Eu tenho uma colega minha que faz bastante tempo que eu não falo com ela, que ela é crente. Ela foi numa reunião familiar, e ela é a única crente. E ela tem, eu vou falar exatamente o que foi que ela me disse. Ela tem um primo dela que é homossexual. Ela disse, eu tenho um primo homossexual, eu fui lá para a reunião da familiar, e quando ele se aproximou, Rutinha, eu senti um odor de bosta, um odor, uma coisa que eu queria tapar as minhas narinas. Eu fiquei buscando, eu pensei até que eu tinha pisado em alguma coisa. Foi quando o Senhor disse que era dele que vinha, ou seja, o pecado, irmãos. Ele podia não ser um homossexual, mas poderia ter outro pecado. Então, os demônios se atraem pelo pecado, se atraem pelo odor. Ele se atrai pelo odor. Você está entendendo? O odor, eles vão buscando pelo olfato o pecado nas pessoas. E isso acontece quando nós estamos aqui orando, que eles vêm pelo odor para ver, porque o pecado atrai eles. Eles se alimentam do pecado. Eles se alimentam do que não é santo, do que não é puro. E a santidade, o fogo do Espírito Santo faz com que eles se afastem e não queiram estar perto de nós. Por isso, quando a pessoa está blindada no mundo espiritual com o fogo de Jeová, eles ficam ao redor somente, esperando a legalidade para atacar. Entendeu como é que é? O negócio, então, nós falaremos sobre os objetos malditos. Existem objetos malditos, sim, tá? Que é cada um que tem que ir para o joelho e perguntar para o Senhor se existe algum objeto maldito na sua casa. Eu sempre falo para os irmãos que a irmã Ruth não é religiosa. Porque o religioso quer buscar pecado em tudo, mas engraçado que eles não buscam pecado em dinheiro. Como um vídeo aí de uma pessoa que eu não conheço, nunca vi, né, tive conhecimento, que diz que é pecado papel higiênico. Então, eu me pergunto como é que nós vamos nos limpar. E se disser que é com folha de bananeira, você não vai colar, né? Porque o Senhor fez nosso corpo assim, né? Para nós temos as nossas necessidades fisiológicas e precisamos nos limpar. Vai ser o que? Com água? Vai ficar, vamos melar a mão? Não, irmãos, tem umas coisas assim que, sinceramente, entendeu? Que tem gente que é bem religioso. Então, vou falar sobre os objetos malditos. Vou usar de exemplo uma situação a qual aconteceu com a minha prima, quando ela recentemente casou. Ela havia casado, não havia condições alguma de comprar nada. Ela casou para ir viver na casa da minha tia. E hoje, graças a Deus, ela já tem a casa dela, já tem as coisas dela, leva 25 anos de casada. Ela casou, tinha 20 anos, o marido tinha 21, e eles ganharam um colchão. Colchão é uma coisa que não pode ser usado. Colchão tem que ser, sabe, de cada pessoa, assim, tem que ser novo, entendeu? Porque você não sabe quem dormiu naquele colchão, você não sabe o que a pessoa fez naquele colchão. É que nem aquela pessoa que está separada do marido, o certo é comprar um colchão sem mácula. Sem mácula, um colchão limpo. Porque no mundo espiritual as coisas são muito complexas. Então ela ganhou esse colchão. E cada vez que eles iam descansar nesse colchão, eles sentiam que alguém deitava no colchão e sentia aquela pressão no colchão, entende? Quando ela deitava, ela sentia isso. Quando a minha tia deitava, ela sentia o mesmo. Quando o esposo dela deitava, ela sentia a mesma coisa. Mas eles começaram a brigar muito. Foi uma época que eles brigavam muito. E não entendiam por quê, pois eles se levavam muito bem. O que aconteceu? Eles foram buscar informações, porque deram para eles o colchão, eles queriam saber de onde tinha vindo o colchão.
Foi então que eles descobriram que o colchão tinha pertencido a um casal, que eles brigavam muito e o marido agredia a esposa. Parece que, se eu não estou enganada, ele matou também a esposa por causa dos ciúmes dele. Então aquele colchão veio com essa negatividade. Veio maldito aquele colchão. Veio com um demônio guardado ali, oculto naquele colchão. O demônio da contenda familiar, né? O demônio da briga, da secura no casamento. E devido a eles estarem dormindo naquele colchão, estava acontecendo a mesma coisa com eles. Eles juntaram dinheiro, compraram um colchão novo e queimaram esse colchão. E aí quebrou o laço. E é assim que acontece às vezes quando nós trazemos alguns móveis, algumas coisas para nossa casa que são malditos. Por quê? Porque às vezes não sabemos de quem foi aquilo ali. É que nem você comprar roupa no brechó. O certo é você orar naquela roupa para o Senhor fazer cair. Eu já comprei roupa do brechó e foi assim que o Senhor disse para me fazer. Tem roupas dos brechós que são lindas e bem conservadas. E o Senhor disse, ora para quebrar toda a maldição. É como se você for ao supermercado. Você vai ao supermercado comprar as tuas coisas. Você tem que orar para Deus fazer cair todo o laço de Satanás ali. Irmãos, é sério. É muito sério. Tem um restaurante ali no centro da cidade que toda vez que eu vou para lá, eu gosto de parar e merendar porque tem umas coisas bem deliciosas ali. E o Senhor disse para mim, você tem que orar na alimentação antes de consumir. Repreendendo do mal. Teve outra loja de confeitaria, o Senhor disse, eu não quero ver você comprando nada aí, porque eles são satanistas. E teve outra loja também que o Senhor disse, eu não quero ver você entrando ali, porque o dono daí é satanista e todos que compram essa roupa levam demônios para sua casa. Então Deus, ele cuida de nós. Então o certo é que a igreja ore em tudo que ganhar. Ore em suas compras quando trazer para casa. Se der algo de presente para você, ore. Por quê? Porque às vezes vem objetos malditos para dentro da nossa casa, objetos com demônios ocultos. É uma loucura. Eu sei que parece uma loucura, mas é certo. Demônios do retrocesso, demônios do Maria Mulambo, demônios da pobreza. Entendeu? Uma irmã entrou em contato comigo de algumas coisas que ela tinha ganhado e eu falei que eu ia orar a respeito dessa causa e lembrei desta situação da minha prima que faz muito tempo. Naquela época não tinha o entendimento espiritual, hoje eu entendo que é desta forma. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Então nós falamos sobre vários assuntos, tirando aí as perguntas dos irmãos, amém? Eu espero os irmãos esse final de semana na campanha, que nós vamos dar início 3 horas da manhã, horário de Brasília. O jejum para aqueles que não têm muita estrutura é 4 horas, e para aqueles que têm mais estrutura, fique à vontade, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto, meus irmãos. Shalom.